capítulo 3, Redefinindo o Pecado. Todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor feito um escravo. Lucas 15, verso 29. 2 caminhos para a felicidade. Jesus se vale das figuras do irmão mais novo e do irmão mais velho para retratar os 2 principais caminhos pelos quais tentamos ser felizes e nos sentir realizados: o caminho da conformidade moral e o caminho do autoconhecimento. Cada um deles funciona como uma lente que dá cor a tudo que vemos na vida, ou como um paradigma que molda a compreensão que temos de todas as coisas. Cada um deles é o caminho que trilhamos para encontrar significado e valor como pessoas, para enfrentar as mazelas do mundo e diferenciar o certo do errado. Na parábola, o irmão mais velho representa o caminho da conformidade moral. Os fariseus, nos dias de Jesus, acreditavam que, embora fossem o povo escolhido, só poderiam permanecer sob a bênção de Deus e receber a salvação em definitivo se prestassem rigorosa obediência à Bíblia. Esse paradigma está refletido num número incalculável de variantes, mas em todas elas a vontade de Deus e os padrões da comunidade estão acima da realização pessoal. Da perspectiva desse paradigma, é somente pela retidão moral que podemos encontrar a felicidade e a justiça nesse mundo. É claro que haverá vezes em que poderemos cair, mas nessas horas seremos julgados segundo o grau e a intensidade de nosso arrependimento. De acordo com essa visão, até em nossos piores fracassos devemos atender aos padrões. O irmão mais novo representa o caminho do autoconhecimento. Nas antigas culturas patriarcais, haviam pessoas que seguiam por esse caminho, mas hoje o número delas é muito maior. Segundo esse paradigma, os indivíduos devem ter liberdade para buscar seus objetivos e a realização pessoal, não importa quais sejam os costumes ou as convenções. De acordo com esse pensamento, a vida seria bem melhor se as tradições, os preconceitos, a autoridade hierárquica e outras barreiras que impedem a liberdade pessoal fossem reduzidas ou até mesmo eliminadas. Essas duas visões da vida e a inevitável colisão entre elas são retratadas de forma bem realista no clássico do cinema A Testemunha. Trata-se da história de Rachel, uma jovem viúva de uma comunidade Amish que se apaixona por John Book, um policial que não tinha nada de Amish. Eli, sogro de Rachel, adverte-a de que esse tipo de comportamento era proibido e estava sujeito à punição pelos líderes da comunidade. Ele diz ainda que ela está se comportando feito uma criança. Ela revida respondendo: "Eu mesma vou julgar isso." Ele então responde com veemência de um profeta: "Não, eles vão julgar, e eu também, se você me envergonhar." "O Senhor é quem está sendo motivo de vergonha para si", respondeu Rachel, saindo de perto dele abalada, mas sem baixar a cabeça. Temos aqui um retrato dos 2 paradigmas. A pessoa que segue pelo caminho da conformidade moral diz: "Não vou fazer o que quero, mas sim o que a tradição e a comunidade querem que eu faça." A pessoa que segue pelo caminho do autoconhecimento diz: "Só eu sei o que é certo ou errado para mim. Vou viver do jeito que eu quiser e assim vou me descobrir e encontrar a minha felicidade." A sociedade ocidental encontra-se tão dividida entre esses 2 extremos que é difícil conceber alguma outra forma de viver. Se criticarmos uma dessas concepções ou dela nos distanciarmos, todos pensarão que decidimos seguir a outra, pois ambas as visões têm a tendência de dividir o mundo em 2 grupos. Os conformistas morais dizem: "Os imorais, pessoas que vivem cada uma do seu jeito, são um verdadeiro problema do mundo, e os que pautam a vida pela moral são a solução." Os defensores do autoconhecimento dizem: "Os intolerantes, os que dizem ser os donos da verdade, são o verdadeiro problema do mundo, e os progressistas são a solução." Ambos os lados dizem: "Somente do nosso jeito o mundo pode ter solução, e quem não está conosco está contra nós." Será que devemos concluir que todos se encaixam em uma dessas 2 categorias? Sim e não. Muitas pessoas têm certa personalidade que as predispõe a uma vida de conformidade moral ou de autoconhecimento.
Algumas, porém, oscilam entre os dois extremos e tentam uma ou outra estratégia em diferentes períodos da vida. Muitas experimentaram o paradigma da conformidade moral, sentiram-se oprimidas e mudaram radicalmente para uma vida baseada no autoconhecimento. Outras fizeram o caminho inverso. Há aquelas que mesclam as duas abordagens sob o mesmo teto de sua personalidade. Há irmãos mais velhos que parecem ser tradicionais e que, num mecanismo de válvula de escape, levam uma vida secreta marcada pelo comportamento típico dos irmãos mais novos. Policiais em operações secretas para a captura de predadores sexuais que procuram por adolescentes na internet costumam pegar indivíduos profundamente religiosos, incluindo membros do clero. Mas também há muitos que estampam visão e comportamento liberal e antirreligioso e olham para os conservadores religiosos com uma postura de justiça própria e ares de superioridade típicos dos piores fariseus. Apesar dessas variações, são essas as duas principais posturas diante da vida. A mensagem da história contada por Jesus é que ambas estão erradas. Sua parábola representa uma alternativa radical. Os dois filhos perdidos. No primeiro ato, na pessoa do irmão mais novo, Jesus pinta um retrato do pecado que qualquer um pode reconhecer. Aquele jovem é motivo de humilhação para a família e leva uma vida dissoluta e voltada aos prazeres pessoais. Ele está totalmente fora de si. Está alienado do Pai, personagem que representa Deus. Qualquer pessoa que vivesse daquele jeito seria rejeitada por Deus, conforme haveriam de concordar todos os ouvintes da parábola. No segundo ato, porém, o holofote se volta para o irmão mais velho. Ele presta obediência meticulosa ao Pai e, portanto, por analogia, aos mandamentos de Deus. Exerce total controle sobre si e se revela bastante disciplinado. Vemos então dois filhos. Um é considerado mau, segundo os padrões tradicionais, e o outro é tido como bom, mas os dois estão alienados do Pai. O pai é obrigado a sair e convidá-los a participar da celebração do seu amor. Assim, a parábola não retrata somente um filho perdido, mas dois filhos perdidos. Mas o segundo ato tem um desfecho que não poderíamos imaginar. Ao contar a história, Jesus deixa deliberadamente o irmão mais velho em seu estado de distanciamento. O filho mau entra para o banquete do pai, mas o bom fica do lado de fora. Aquele que buscou a companhia de prostitutas é salvo, mas o homem cheio de retidão moral continua perdido. É possível imaginar os fariseus bufando de raiva no fim dessa história. Tudo aquilo era exatamente o contrário do que eles sempre tinham ouvido e pregado. Mas Jesus não para por aí. Ele deixa os ouvintes ainda mais chocados. Por que o irmão mais velho não entrou? Ele mesmo explica, porque eu nunca desobedeci ao Senhor. O irmão mais velho não está abrindo mão do amor do pai apesar de sua bondade, mas por causa de sua bondade. A barreira entre ele e o pai não havia sido colocada por seus pecados, mas pelo orgulho decorrente de seu comportamento pautado na moral. O que o impede de participar do banquete do pai não é sua iniquidade, mas a sua retidão. Como algo assim é possível? A resposta é que o coração dos irmãos e os dois paradigmas de vida que eles representam são muito, muito mais semelhantes do que se poderia imaginar. Qual era o grande desejo do irmão mais novo para sua vida? Ele se incomodava com o fato de ter de coparticipar dos bens da família sob os olhos do pai. Ele desejava tomar suas decisões por conta própria e ter pleno controle sobre a parte dos recursos de que tinha direito. Como ele conseguiu o que queria? Ele resolveu jogar pesado e desafiar abertamente as regras da comunidade, proclamando sua total independência. Qual era o grande desejo que o irmão mais velho tinha na vida? Se pensarmos bem, perceberemos que ele queria o mesmo que o seu irmão mais velho. A exemplo do irmão mais novo, ele também estava magoado com o pai. Ele também queria os bens do pai, mas não o pai. Todavia, embora o irmão mais novo tenha saído de casa, o mais velho ficou e nunca havia desobedecido. Era assim que ele queria obter o controle. Sua exigência tácita é esta: eu nunca desobedeci ao Senhor, por isso o Senhor precisa fazer as coisas do jeito que eu quero. Os dois irmãos tinham corações iguais. Os dois filhos eram hostis à autoridade do pai e procuravam formas de evitá-la.
Ambos queriam ter condições de dizer ao pai o que ele deveria fazer. Em outras palavras, os dois se rebelaram, mas um decidiu se rebelar sendo muito mal e o outro sendo muito bom. Ambos estavam alienados do coração do pai, ambos estavam perdidos. Você percebe o que Jesus estava ensinando? Nenhum dos filhos amava o pai por aquilo que ele era. Os dois estavam usando o pai para alcançar seus objetivos egoístas em vez de amá-lo, desfrutar de sua companhia e servi-lo sem interesses. Isso significa que podemos nos rebelar contra Deus e dele nos alienar transgredindo suas leis ou cumprindo-as com todo zelo. A mensagem de Jesus nos deixa atônitos. Uma obediência meticulosa à lei de Deus pode ser uma estratégia de rebelião contra ele.